Olá, meu nome é Lari Godoy e hoje eu gostaria de contar duas histórias para vocês. A minha mãe, desde pequena, ela tem pavor de taturana. Ela entrava em estados limitadores que a gente não poderia falar nem o nome que tinha a taturana perto dela. Ela ficava nervosa, ela ficava com medo, ela chorava, ela ficava completamente travada. E aí foi quando a gente começou a identificar que isso era uma fobia. Há 10 anos atrás, logo que eu comecei a estudar a PNL, eu aprendi uma técnica de como lidar com a fobia das pessoas. E, obviamente, a primeira pessoa que eu pensei foi na minha mãe. E assim que eu cheguei em casa, eu fui falar para minha mãe, contando toda a novidade do que eu tinha aprendido e que eu queria poder praticar, até mesmo para poder ver a eficácia da técnica. Assim que eu contei para ela, ela falou: bom, pior do que tá não vai ficar, né? Então eu vou aceitar. E eu comecei a aplicar essa técnica de cura rápida de fobia para que ela pudesse tirar completamente aquele pânico que ela tivesse daquele bicho, que era assim como ela chamava. Afinal de contas, a gente não podia falar um nome taturana. A única coisa que a gente podia falar para se referir àquele elemento era bicho, que era a única palavra com a qual ela não entrava em estado limitador. Com tudo isso, eu coloquei a minha mãe sentada na cama e comecei a pedir para ela acessar todos aqueles momentos o qual ela ficava completamente limitada. Ela ficava triste, nervosa e ela chegava muitas vezes a chorar, de travada mesmo. Pois é, comecei a aplicar a técnica pedindo para ela poder acessar determinados momentos e começar a eliminar aquela fobia ao aplicar a PNL. Em questões de 20 minutos, foram apenas 20 minutos que eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, e agora? Depois da gente ter passado por esse processo, se eu te falar a palavra taturana, o que é que você sente? E simplesmente ela falou nada. E isso foi a maior prova que eu tive de eficácia de que realmente a PNL dava certo e que poderia transformar muitas vidas. Logo depois deste momento qual a gente finalizou, como era noite no momento que a gente aplicou tudo isso com a minha mãe, no dia seguinte eu levei a minha mãe até o quintal. A gente morava numa casa o qual toda a parte de trás do muro era mato, então sempre tinha o tal bicho lá para minha mãe. E eu levei ela para que ela pudesse ver um bicho, estar presente na frente, ao vivo, aquele bicho. E aí ela realmente virou e falou assim: eu simplesmente não gosto mais dele. Por favor, me dê uma vassoura que eu vou matar. E isso para mim foi assim, uau, que coisa legal. Por quê, né? Porque a minha mãe, que ficava completamente limitada, eu cheguei a ver a minha mãe se encolher em cantos quando a gente falava que tinha a tal da taturana no quintal de casa, o qual ela nem saía de casa por esse motivo. E aí ela simplesmente se depara com aquilo que ela tinha um medo, uma fobia, um estado completamente, um pânico, né? E fez com que, ao ver o bicho, ela não já entrasse mais naquela situação. Até hoje, passados-se 10 anos, eu pergunto para minha mãe: mãe, e a taturana? Ela falou: continuo não gostando da taturana, mas pelo menos eu já não fico mais tão nervosa e nem com tanto medo. Ou eu peço para alguém matar, ou ela mesma pega uma vassoura e mata. Então, esse é um dos casos o qual eu quero contar para vocês hoje. Como que a PNL realmente pode trabalhar detalhes que às vezes a gente carrega ao longo da vida toda limitado, né? E com uma pequena técnica, com pouco tempo, a gente consegue transformar tudo isso e alterar esses estados limitadores para que a gente consiga melhorar as nossas experiências. A outra história que eu quero contar para vocês aconteceu há 5 meses atrás. Eu fui com alguns amigos para a praia, aqui no Guarujá, aqui no estado de São Paulo. Chegando na praia, eu comecei a conversar com a minha amiga. E uma amiga muito próxima, muito querida. E a gente começou a conversar, obviamente, do quê, né? De relacionamentos. E ela me contou de uma pessoa, de um relacionamento que ela teve, o quanto ela foi apaixonada por aquele rapaz. Só que a situação entre os dois já não estava tão boa. E ela ainda muito encantada, muito envolvida com ele. Em muitos momentos, ele desprezava ela, ele brincava com ela. Isso, palavras dela,
tá? E ela não gostava dessa situação. Porém, ela o desejava muito, ela gostava muito, mas ela não queria mais ficar daquele jeito. Eu não sabia o nome dele, eu não sabia a cara dele, eu não sabia quem ele era. E eu pedi, depois do jantar lá na praia, cheguei para ela e falei o seguinte: deixa eu ver uma foto dele. E ela simplesmente falou assim: eu não vou te mostrar. Eu falei: por que não? Ela falou assim: porque ao ver a foto eu fico triste. Tanto que eu nem tenho ele no meu Facebook para que eu não fique tão triste cada vez que eu vejo algo dele. Eu falei: não, peraí. Então me fale o nome que eu quero ver. Ela falou: ok, procure você, mas eu não vou ver. Entrei no Facebook, coloquei o nome e ela já começou a ficar tensa só de falar o nome desta pessoa. Eu peguei o celular e vi quem era a pessoa. E eu falei: ué, por que não dá certo vocês dois? Ela falou: deixa eu ver, e eu mostrei a foto. Assim que ela viu a foto no Facebook dele, ela começou a chorar e veio uma tristeza profunda para ela. Eu falei assim: isso aí não tá certo? Como assim? Cada vez que você vê uma foto de uma pessoa que você gosta, você entra num estado de tristeza e chega a ponto de chorar. E ela falou: eu quero me libertar disso, porque eu quero ser livre para poder encontrar uma outra pessoa que queira me amar e que eu também possa retribuir a isso. Falei: ok, então senta aí. Ela sentou lá na praia. Eu pedi para ela trazer todos aqueles momentos, todas aquelas sensações que davam, e aquela tristeza foi ficando cada vez mais intensa. Logo em seguida, eu pedi para ela pensar no momento mais feliz da vida dela, e que foi um momento com o pai dela, antes dele falecer. Ela falou assim que foi o momento mais gostoso de encontro com o pai dela, de carinho com o pai dela e até mesmo um momento de despedida, embora um momento triste, mas um momento que ela guardou com muita positividade, com muita alegria. E aí a gente trouxe todo esse momento. Transferi todo aquele sentimento que ela tinha daquele momento com o pai na imagem daquele ex-namorado. E ela falava: não é possível que agora, ao pensar nele, eu já não fique tão ruim, não fique tão triste, tão chateada, tão magoada. Pois é. Logo passou um pouco tempo, a gente foi num feriado, na sexta-feira ela foi para uma balada e se deu de frente com aquele ex-namorado dela. Na mesma hora, ele falou com ela e ela não sentiu absolutamente nada, a não ser uma tranquilidade, a não ser uma alegria e entender que aquela pessoa já não é mais quem ela quer. E por que tudo isso aconteceu? Porque ela se permitiu a se transformar. Com essa permissão dela, ela me ligou na mesma hora, eram umas 2, 3 horas da manhã, isso que é amiga, né? Ligou pra mim, 2, 3 da manhã, falando assim: Lari, deu certo, eu tô chorando de alegria, ele não atrapalha mais, eu tô feliz, a minha vida segue pra frente, eu tô liberta daquele sentimento que pra mim tava muito ruim. E eu fico feliz porque agora eu só tenho gratidão por aquilo que eu vivi com ele. Obviamente que eu fiquei absurdamente contente, porque mais uma vez a gente conseguiu perceber o quanto, com uma técnica de minutos, uma questão simples, nós conseguimos transformar momentos e vidas das pessoas. E o que essas duas histórias têm a ver com o tema do nosso vídeo de hoje? Que as experiências possuem uma estrutura. Nossos pensamentos e nossas recordações, elas têm um padrão e que quando nós mudamos este padrão ou esta estrutura, nossas experiências mudam automaticamente. Podemos neutralizar lembranças desagradáveis ou enriquecer outras que nos serão úteis. Gostou desse vídeo? Então curta, comente, compartilha e deixe seu comentário com a sua história. Vou adorar poder saber um pouco mais sobre você.